Mateus 14, nós iremos ler do verso de número 22 ao verso de número 33. Mateus 14, 22 ao verso de número 33. Amém. Todos acharam? Amém. Meus irmãos, antes de tudo, um momento de grande alegria para mim, né? Creio que para minha esposa, para as minhas filhas, minha cunhada, que aqui está também. Saímos de Sobral para aproveitar esse período final das minhas férias e, ao mesmo tempo, aproveitarmos e termos um momento de comunhão, ainda que pequeno, de certa forma, porque daqui nós já iremos para casa e de casa talvez a gente nem troque de roupa, a gente já vá direto para a igreja, mas é muito proveitoso. Nós tivemos um momento quinta-feira em Patrick, da local Fortaleza, foi muito massa, foi muito proveitoso. Deus falou bastante ao nosso coração e falou sobre amarmos pessoas diferentes. Essa foi a palavra de quinta-feira, né? E hoje, de maneira sucinta, porém clara, objetiva também, eu quero falar, meus irmãos, sobre termos coragem em meio às tempestades, né? E Jesus Cristo, Ele é o especialista em controlar situações adversas, não somente a natureza, mas as inquietações que perturbam os nossos corações. Então nós vamos aprender em família sobre termos coragem em meio à tempestade. Então, de forma objetiva, já vamos ao texto, a partir do verso número 22 ao verso número 33. Eu não sei qual é a sua versão, a minha é a Almeida, revista atualizada, mas independentemente, você vai entender o texto. Olha o que diz, verso de número 22. Logo a sair, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto despedia ele as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é semelhante a um cruzeiro de águas tranquilas. Eu sei que diante desse cristianismo que nós estamos vivendo, né, de muitas frases motivacionais, o cristianismo coach, mas a vida ela não se assemelha a um cruzeiro de águas tranquilas, mas sim, certamente, em um pequeno barco, numa travessia onde enfrentamos algumas tempestades. As tempestades, meus irmãos, que nós enfrentamos, às vezes são tempestades exteriores, são circunstâncias, né? Às vezes é uma conta que precisa ser paga, às vezes é um chefe chato no trabalho, às vezes é um colega de trabalho que está ali lhe atormentando. É verdade, meus irmãos, que cedo ou tarde, na vida e na caminhada cristã, a gente vai descobrir uma tempestade. A gente não sabe a hora, não sabe o dia, parece que o vento está normal, parece que o céu está tão claro, mas existem tempestades que são previsíveis, mas também existem aquelas que são imprevisíveis.
Mas, meus irmãos, é muito gracioso sabermos que não há tempestade que Jesus não possa controlar. Então, Jesus, ele é o verdadeiro controlador de tempestade. Ele é aquele que sabe controlar as tempestades externas e as tempestades internas do nosso coração. Então, os discípulos, eles aprenderam isso em meio ao mar da Galileia. Notemos que os transportes utilizados por aqueles homens, tínhamos ali 3 pescadores, Pedro, Tiago e João, e André certamente conhecia também, por ser irmão de Pedro, sobre embarcações, mas até os especialistas no mar passam por circunstâncias adversas, e os discípulos que não tinham aprendizado sobre o mar, aprenderam ali em conjunto no mar da Galileia. E o que nós vamos ver, meus irmãos, é que existem tempestades que vêm na nossa vida, não por sermos desobedientes a Deus, mas é por estarmos obedecendo a sua palavra. Diferentemente do texto de Jonas, capítulo de número 1, quando Deus diz a Jonas, filho de Amitai, dispõe-te e vai a Nínive e prega contra ela, a disposição a qual Jonas tivera não foi de obedecer ao Senhor, mas foi de ouvir as vozes do seu coração, o seu sentimento. E naquela tentativa de Jonas obedecer os seus sentimentos e não obedecer a palavra de Deus, veio uma tempestade em sua vida. Mas a pergunta é, e quando nós obedecemos a Deus, será que vem tempestade na nossa vida? Será que Deus manda tempestade para aqueles que estão lhe obedecendo, procurando viver na sua palavra? Então nós vamos ver, meus irmãos, que esses homens, apesar de obedecerem ao Senhor, eles enfrentaram tempestades diante da obediência. Nós vamos aprender aqui também que foi ali, no meio daquela noite, cercada de medo, aqueles homens, eles conheceram profundamente quem era Jesus. Então a tempestade, meus irmãos, ela tem esse poder pedagógico de nos ensinar quem é o nosso Senhor. Então nós vamos agora discorrer novamente sobre o texto, pontuando algumas sentenças aqui e tirando aplicações para a nossa vida e nosso contexto vivencial, amém? Vamos para o verso de número 22 ao verso de número 24. 22 a 24. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto despedia ele as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Meus irmãos, olha que interessante. Depois do milagre da multiplicação, a multidão ela estava cercando Jesus. Mas notemos que a multidão que cercava Jesus não era para aprender de Jesus e tornar-se discípulos de Jesus, tal como aqueles 12 homens abandonaram tudo. Mas a multidão seguia Jesus para tirar algum proveito, não só de pão, não só de peixe, mas algum milagre, semelhante aos nossos dias. As pessoas querem buscar a Jesus porque Jesus tem algo a oferecer. É claro que Jesus, além da salvação, por sua graça e misericórdia, ele nos dá coisas que nem sequer merecemos, meus irmãos. Mas o grande problema é quando nós queremos seguir a Jesus, não por quem ele é, mas por aquilo que ele pode oferecer. Então, Jesus está findando a tarde, 6 horas da tarde, a tarde está findando, a noite se aproximando. Jesus chama os seus discípulos e a palavra que aparece aí no texto é que ele compeliu os seus discípulos. Meus irmãos, essa pequena palavra, Jesus não estava simplesmente falando: Pedro, tu pode fazer um favor? Tu pode direcionar os demais discípulos a entrarem numa embarcação e passarem para o outro lado de Betsaida? Mas Jesus não falou assim. A palavra compeliu, meus irmãos, ela vem de uma origem, de
literalmente mandar, ordenar. Um soldado, quando ele estava na guerra, e se o seu comandante falasse: olha, eu estou lhe compelindo aí a guerra, ele deveria obedecer a palavra do seu superior. Aqui, meus irmãos, nós não estamos diante de um soldado, mas nós estamos diante do mestre e os seus discípulos. E os seus discípulos, quando se achegaram a Jesus, eles deveriam seguir a palavra de Jesus e seguir as suas ordenanças. Lembremos que eles abandonaram tudo. Jesus então chama os seus discípulos e dizem: vocês vão passar para o outro lado. Meus irmãos, isso é muito interessante, porque Jesus ele dá uma ordem e Jesus ele sabe a finalização desse serviço. Ele sabe que os discípulos vão passar para o outro lado. O detalhe é que Jesus Cristo não contou a eles, ele é onisciente, onipresente, porque já nós vamos ver que ele já havia percebido a aflição deles enquanto estava orando. Jesus não conta aos seus discípulos que eles passariam para o outro lado e no meio do caminho eles enfrentariam uma tempestade. O que Jesus Cristo pede simplesmente aos seus discípulos é para que eles obedeçam a sua palavra. O que é que Jesus Cristo pede a nós, meus irmãos? Ele pede para que guardemos a sua palavra. Ele diz: aquele que tem, pois, os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus Cristo não quer que amemos a Ele somente com os nossos lábios. Jesus Cristo quer que nós amemos a Ele também com a nossa disposição, com a nossa ação. Logo, os discípulos, amando o Mestre, sendo-lhe obediente, eles vão obedecê-lo e entrar na embarcação. Eles entram naquela embarcação, enquanto Jesus se despede dos interesseiros. E aí eu quero já trazer um ponto para nós muito importante. É que, o que é que Jesus Cristo faz com os interesseiros? Jesus Cristo faz somente assim: Sofia, Chloe, deixa eu ver se a Chloe vai fazer, dá tchau papai. Pronto, Jesus Cristo fazia isso aí, ó. O que é que ele fazia com os interesseiros? Tchau. Então, meus irmãos, se você está se aproximando por Jesus, por aquilo que ele tem e não por aquilo que ele vai fazer como a Chloe agora. Ele vai lhe dar tchau. E é isso que Jesus Cristo fez. Ele se despede da multidão. E o que é que acontece com a multidão? A multidão não quer seguir Jesus, porque se a multidão quisesse Jesus, ela iria perguntar: Jesus, para onde tu vais? E Jesus: eu vou orar. Então a multidão iria fazer o quê? Iriam orar com Jesus. Mas a multidão não queria orar com Jesus e nem queria Jesus. A multidão queria pão, queria peixe. E o que é que acontece? Versículo número 23. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Meus irmãos, Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, né, isso não quer dizer que por ser o Filho de Deus, ele não orava. Muito pelo contrário. Jesus é tão mais homem do que eu e você, porque Jesus Cristo é homem sem pecado. Logo, ele vai mostrar que segue a vontade do Pai na dependência de oração. O que faz a excelência do ministério de Jesus Cristo ser diferente do ministério dos fariseus era que Jesus Cristo estava submisso à vontade do Pai, e muitas das vezes ele se sujeitava à vontade do Pai pela via da oração. Logo, Jesus Cristo, despedindo as multidões, ele reserva aquele tempo, conforme Lucas escreveu, que ele saía para locais secretos a fim de orar. Então Jesus Cristo vai ali em um local secreto, ele sobe o monte, ele vai orar. Mas, meus irmãos, enquanto Jesus Cristo está orando pelos seus discípulos, orando por si, orando por sua vida, pelo seu ministério, algo está acontecendo no mar. A palavra de Deus diz no verso número 24: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios açoitados da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Meus irmãos, quem já andou de jangada, de barco, sabe que não tem nada melhor, ou até quem já pedalou aí, do que você ou correr
você indo com o vento a favor. Ou coisa boa é quando você já andou de skate, né, quase, mais ou menos, pronto, mas você está andando de skate, não tem nada melhor do que uma ladeira. Ou coisa difícil são as subidas, ou coisa difícil são os ventos contrários. E meus irmãos, ali havia, como eu disse no início, especialistas, né? Pedro, Tiago, João, André, muito supostamente também, porque André também era irmão de Pedro, também era pescador, mas os pescadores de maior relevância que nós temos no texto bíblico é Pedro, Tiago e João. E aí talvez aqueles homens puderam pensar: nós vamos dar conta dessa situação. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes, quando mesmo obedecendo a Deus, a gente pode pensar, pela nossa arrogância e prepotência, que nós somos capazes de controlar os ventos contrários. Meus irmãos, isso é um grande perigo. Por quê? É claro que você consegue controlar algumas situações da sua vida, mas eu quero lhe dizer que nem todas você é capaz de controlar. Porque quando o seu filho fica doente, você pode dar o melhor medicamento, mas quando aquela doença não passa, isso quer dizer que você não tem controle. Quando você adoece, isso quer dizer que você também não tem controle. Então Jesus Cristo está ali no monte, orando, os seus discípulos estão sendo aceitados, e às vezes a pergunta que vem à nossa mente é: eu obedeci, por que isso está acontecendo comigo? Certamente, meus irmãos, essas palavras vêm ao nosso coração, porque já veio ao coração de Asaf. No Salmo 73, Asaf, ele traz em seu coração uma comparação com o ímpio. Conjecturando com o texto, Asaf estaria pensando: por que eu passo por tempestades por obedecer e o ímpio não passa? Às vezes, meus irmãos, vêm essas acusações de pessoas próximas a nós. Você segue a Jesus, e por seguir a Jesus fica acontecendo todo problema na tua vida. Que Jesus é esse? E o nosso coração começa a duvidar. Meus irmãos, mas em meio à incredulidade do nosso coração, eu quero dizer que Jesus Cristo não sai do controle. Quando ele diz: peguem o barco, passem para o outro lado, quem deu a palavra é fiel para cumpri-la. Não foi Pedro que pediu os discípulos para passarem, porque Pedro é tomado por o líder dos demais discípulos, mas foi Jesus. Então, meus irmãos, Jesus, ele compeliu os discípulos para entrarem no barco, e mesmo obedecendo, aqueles homens estavam enfrentando ventos contrários. E um princípio, meus irmãos, que nós vemos aqui é que o centro da vontade de Deus, ele pode incluir ventos contrários. Já pensou? Obedecer a Deus e vir ventos contrários na sua vida. Se você perguntar para alguém hoje, né? Você quer ganhar um vento contrário na sua vida, pessoal? Não. Mas o Senhor está dizendo que pode vir ventos contrários, mas o Senhor também não está dizendo que não pode vir o livramento. Então, pode vir ventos contrários, mas ventos contrários não quer dizer que o livramento não haverá de chegar, meus irmãos. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, nós podemos ter a certeza de não estarmos sozinhos, mas estarmos debaixo da palavra do Senhor. Então, quando você estiver obedecendo ao Senhor e as tempestades estiverem vindo, o que é que nós precisamos trazer com certeza? Rapaz, eu não estou acima, eu estou abaixo, logo a palavra do Senhor está me guardando. Logo, o texto diz no verso número 24: entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios. Em Marcos, capítulo de número 6, ele conta esse mesmo texto, e ele traz a quilometragem específica desses estádios, né? O que Marcos conta para nós é que eles estavam a cerca de 5,5 quilômetros de distância de Cristo Jesus. João também conta esse mesmo texto, e lá em Marcos 6,48, meus irmãos, é interessante,
colocar aqui para nós, Marcos 6, 48, ele conta algo que Mateus não contou. Marcos 6, 48 diz assim, ó, é o mesmo texto. Marcos 6, 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Olha que interessante, meus irmãos. Jesus Cristo foi ao monte e estava ali para orar, mas isso não quer dizer que em meio à sua oração, Jesus Cristo não estava observando os seus discípulos. Vamos para um outro texto aqui bem simples e prático para nós. Vamos para Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7. Versículo de número 9. Versículo de número 25. Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Olha o que diz Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É impressionante porque esse texto está destacando, meus irmãos, Hebreus 7, 25, que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, e o que é que ele está fazendo nesse exato momento? Intercedendo por nós. Ele está orando. E aí eu já quero trazer para nós que, semelhante aos discípulos que estavam enfrentando uma tempestade, Jesus Cristo também está neste exato momento vendo as nossas tempestades, meus irmãos. Eu quero dizer que às vezes as pessoas que estão ao nosso lado não percebem as nossas tempestades, mas Jesus, ele sabe a tempestade que a gente enfrenta. Ele sabe a tempestade externa e a tempestade interna. Logo, quando a palavra de Deus diz em Marcos 6,48 que Jesus Cristo veio ter com eles já na 4ª vigília, meus irmãos, é interessante porque essa vigília era de 3 às 6 da manhã. E quando Jesus Cristo ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, já estava próximo ao entardecer. Então estava próximo das 6 horas da noite. Olha quanto tempo Jesus Cristo ficou no monte orando, e os seus discípulos próximo da 4ª vigília sendo açoitados pelos ventos, pelas ondas. Vamos contar, ó, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 9 horas. 9 horas Jesus Cristo orando e os seus discípulos sofrendo. Mas sabe o que é impressionante, meus irmãos? É que Jesus Cristo, ele não se atrasa. A gente pode pensar que o nosso escape, o nosso socorro está atrasado. Às vezes a gente pode pensar, meu Deus, será que o Senhor não está vendo esse sofrimento? Eu quero lhe dizer, Jesus Cristo está vendo. Então ele vem ao nosso encontro, não no nosso tempo, ele vem ao nosso encontro no tempo dele. O tempo do escape na tempestade, meus irmãos, não é no nosso tempo. Eu sei que nós somos imediatistas, né? Muitas das vezes a gente quer soluções imediatas, mas o Senhor, ele não trabalha com imediatismo, ele trabalha no tempo perfeito, com a sua vontade, que é boa,
perfeita e agradável. Então olha o que diz o verso de número 25 ao verso de número 27, diz assim: na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando sobre o mar, e os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamando: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Meus irmãos, que maravilha, que maravilha. Quando estava então na quarta vigília, entre 3 da manhã, 6 horas da manhã, Jesus aparece aos seus discípulos andando sobre as águas. Os discípulos até confundem Jesus com um fantasma, porque havia uma lenda entre os pescadores que naquela região, à madrugada, aparecia-se fantasmas sobre as águas. E os discípulos, ali haviam pescadores, talvez contando algumas histórias de terror, falaram: rapaz, lá vem, é um fantasma. Mas não era um fantasma, meus irmãos, era Jesus se aproximando do barco e andando sobre aquilo que estava perturbando os corações dos seus discípulos. Então, o que é que nós podemos ver aqui, meus irmãos? Meus irmãos, é que o medo ele distorce a nossa visão. O medo, quando o Senhor está se aproximando de nós, nós temos, na verdade, uma interpretação equivocada de quem é o Senhor. Então você pensa que é um fantasma, mas na verdade era o Mestre se aproximando deles. Mas, meus irmãos, se o medo distorce a nossa visão, a voz de Cristo nos traz paz. A voz daquele que disse: peguem o barco, atravessem. Quando ele diz: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, acalma o nosso coração. Quero trazer já de antemão também uma aplicação aqui para nós, é de trazermos para o nosso coração a palavra do Senhor. Em meio às tempestades, meus irmãos, a única coisa que pode nos trazer paz é a palavra de Deus. A palavra de Deus é capaz de trazer paz, de restabelecer a nossa visão, de trazer a calmaria para o nosso coração. Os discípulos, conforme está aqui descrito no texto, ao ver Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: um fantasma, e tomados de medo, gritaram. E essa palavra, meus irmãos, que remete ao Antigo Testamento, Êxodo capítulo número 3, esse sou eu, é o Deus que está presente, né? Presente em toda e qualquer situação, Deus que é atemporal, o Deus que não está preso ao tempo, e trazendo quietude também ao coração dos discípulos, dizendo: tende bom ânimo. Meus irmãos, quando as tempestades vêm, a primeira coisa que ela tira de nós é o nosso sorriso. Noemi, eu creio que vocês recordam pela palavra de Deus, no texto de Ruth, ela pede para que o seu nome seja mudado, né? Ela pede para que agora seja conhecida como amargurada, porque a tempestade e a aflição de seus 2 filhos, Malom e Quilion, e o seu esposo falecer, o que vem agora no semblante daquela mulher é tristeza. Meus irmãos, o que eu quero dizer para cada um de nós, eu não estou pregando aqui para sermos constantemente sorridentes, mas é restaurarmos o nosso semblante quando o Senhor diz: tende bom ânimo, trazermos a alegria para o nosso coração, sabermos que Ele está vendo, Ele não está ausente, Ele está presente. E claro, a expressão bíblica mais repetida no Antigo e no Novo Testamento: não temas. Esta pequena palavra, meus irmãos, não temas, tem um forte significado quando nós aplicamos ela, não a homens, porque homens são falhos. Se eu falar para você não temer, você talvez vai se decepcionar daqui a alguns segundos. Talvez seu pai, a sua mãe, seu namorado, sua namorada, sua esposa ou seu esposo, seus filhos. Mas quando o Senhor diz: não temas,
É porque o Senhor está contigo, Ele está conosco, e quando Ele se aproxima, Ele diz: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então Jesus, Ele vem no tempo certo, Ele não chegou atrasado e nem chegou adiantado, Ele fez conforme está descrito no seu nascimento em Gálatas, na plenitude dos tempos, no tempo perfeito. No tempo perfeito vem também o escape do Senhor. Mas o verso de número 28 e 29 também tem algo a nos ensinar, meus irmãos. Olha o que diz o verso número 28 a 29, diz: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Meus irmãos, algumas pessoas podem dizer que Pedro foi premeditado, mas Pedro não foi premeditado, Pedro foi ousado. Por que Pedro foi ousado? Meus irmãos, porque Pedro, ele pede para andar sobre aquelas águas que estavam atormentando, que estavam tirando o sossego dos que estavam na embarcação. Então, entre ficar no barco e ficar no mar com Jesus, ele prefere ter um encontro com Jesus, ele quer ir até Jesus. Logo, a fé, ela se apoia numa palavra. Jesus Cristo diz, olha o que Jesus Cristo diz no verso número 29: vem. Então, quando Pedro ouve aquela palavra, ele acredita que pode andar sobre as águas, ele acredita que pode estar com Jesus. Então a fé, ela se apoia nas palavras e não na circunstância, porque a palavra de Deus vai ainda continuar explicando a nós que os ventos não cessaram, o mar ainda estava impetuoso, mas Jesus disse a Pedro: Pedro, vem. E Pedro vai. Pedro então tem a ousadia. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer aqui também de aplicação a nós é que quando nós caminhamos sobre a palavra de Deus, nós podemos até atravessar certos mares de impossibilidades. John Bunyan, no seu livro, eu gosto de replicar sempre essa ilustração, mas porque é verdade, no seu livro O Peregrino, quando o personagem principal, cristão, está com o seu amigo, esqueci agora, ele está no ponto de desânimo com seu amigo, e aí quando ele está com esse seu colega, o seu colega, eles estão passando pelo ponto de desânimo, e aí ele percebe que aquele pântano era muito perigoso. Então o seu amigo decide ir embora e o cristão resolve passar pelo pântano do desânimo. Quando ele está passando pelo pântano do desânimo, ele começa a afundar. Quando ele está afundando, o cristão, no pântano do desânimo, ele pede ainda a ajuda do seu amigo, mas o seu amigo, infelizmente, não lhe dá sequer algum socorro e vai embora. E John Bunyan conta no livro que cristão começa a afundar no ponto de desânimo. E meus irmãos, quando nós chegamos de fato no ponto de desânimo, nós afundamos. Mas chega um homem, chega um mensageiro, e o mensageiro pergunta ao cristão o que é que ele está fazendo ali no ponto de desânimo. Ele diz: olha, eu estava passando aqui pelo ponto de desânimo com meu colega, ele me abandonou, mas infelizmente eu estou afundando. Meus irmãos, é assim na nossa vida. Quando nós olhamos as circunstâncias, nós começamos a afundar. E aí no livro de John Bunyan conta que esse mensageiro chega que é o Senhor Providência, me lembrei, o Senhor Providência chega para o cristão e diz: olha, para passar no ponto de desânimo, a única forma é pisarmos nestas pedras, você não está vendo? Aí ele olha: sim, estou vendo, são as pedras chamadas promessas. Resumindo, meus irmãos, se você quer passar pelo ponto de desânimo, se você quer passar pelos mares das impossibilidades, é preciso pisar nas promessas, naquele que diz: vem. E nós vamos ver o problema que Pedro afundou. Não foi o não obedecer à palavra vem, é quando o nosso coração começa a duvidar. Quando o Senhor diz vem, a gente está indo,
Aí nós olhamos, epa, peraí, e a gente toma um susto, e aquele susto toma conta de nós. Então, meus irmãos, olha o que diz o verso de número 30 ao 31, assim diz a palavra do nosso Deus: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, notemos, a palavra está dizendo, verso de número 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Novamente, o problema não foi obedecer a palavra de Jesus, foi que em meio a obedecer a palavra de Jesus, a observação não passou mais a ser Jesus, e sim as circunstâncias. Pedro, meus irmãos, começa a afundar, porque ele reparou no vento, ele olhou para o mar que estava impetuoso, mas Pedro, ainda afundando, ainda quando vacilamos, o Senhor é misericordioso, meus irmãos. Você pode pensar: poxa vida, eu estou obedecendo ao Senhor, Ele me chama para um momento de intimidade, relacionamento com Ele, mas eu vacilei e agora eu estou afundando. O Senhor é misericordioso, Ele é misericordioso com os vacilões. Olha que coisa abençoadora, meus irmãos. Ele é misericordioso com quem olhou para a circunstância. Eu estava obedecendo, eu estava no barco, Ele me chamou, mas estou afundando. O que é que você deve fazer? Clamar. A palavra de Deus diz que Pedro, em alto e bom som, disse: Senhor, salva-me. E é claro, o Senhor o salvou. O verso número 31 diz: e prontamente Jesus estendeu a mão. Dessa parte, meus irmãos, Jesus sabe e Ele conhece o clamor dos seus filhos. Ele sabe quando nós clamamos, e Ele estende a sua mão. Mas Ele questiona também os nossos vacilos. Como um pai amoroso que corrige os seus filhos, o Senhor também, Ele quer nos questionar muitas das vezes quando nós falhamos. E certamente nessa pergunta retórica de Cristo Jesus já está inclusa a resposta. O que Pedro teve não foi apenas medo, foi dúvida. A dúvida de pensar: rapaz, será que eu vou andar sobre as águas? Eu que disse para Jesus: afasta-se de mim porque sou pecador. Jesus, se afasta de mim que eu sou pecador. Talvez Pedro pensara isso no seu coração. Talvez o vento, o mar. Mas eu quero dizer, meus irmãos, é que o cristão, como eu disse, ele pode até vacilar. Infelizmente, isso mostra que nós somos humanos. Mas eu quero dizer que Cristo nunca falha. Cristo nunca vai afundar. Não há esse perigo de Jesus Cristo afundar. Há o perigo que eu afunde, que você afunde, mas Jesus não afunda. E a oração de Pedro é uma oração curta, porém eficaz. Por quê? Porque a sua oração é feita a Jesus, meus irmãos. E às vezes, as pessoas estão recorrendo à ajuda enquanto elas estão afundando, que não é o Senhor Jesus. E o que é que acontece? Continua afundando. Mas você pode falar uma oração bem curta, como a de Pedro: Senhor, me ajuda. E Ele certamente vai estender a sua mão. E para o nosso último ponto, versos de número 32 e 33. Olha o que diz a palavra do nosso Deus: subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus irmãos, interessante é que aquele barco estava passando por uma circunstância adversa. Notemos que não fora a primeira vez que os discípulos passaram por uma circunstância adversa. No outro momento, em Mateus capítulo número 8, Jesus Cristo acalma o vento, o mar, a tempestade, somente com a sua voz. Mas notemos que nesse texto,
Jesus Cristo não disse sequer uma palavra. O mar simplesmente se aquietou. E quando Jesus ele entra no barco, é claro que às vezes com Jesus no barco passamos por tempestades, mas há momentos em que com Jesus no barco a tempestade ela cessa. Então os discípulos eles exclamam: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus irmãos, o objetivo final das tempestades não é apenas um alívio, né? Quando nós passamos pela enfermidade e o Senhor nos cura de uma enfermidade. Eu me lembro quando nós estávamos com a minha filha internada lá no regional, ela passou 10 dias. A Chloe é um testemunho ambulante, meus irmãos. O nascimento dela é um testemunho ambulante. E quando ela ficou internada com bronquiolite, nós estávamos literalmente no vale. A palavra de Deus diz, no Salmo número 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. E nós estávamos no vale porque a criança que estava de um lado estava com meningite, não era Camila. O outro menininho do lado também estava com meningite. O outro da outra ponta tinha falecido. Lá na outra ponta morreu outra criança. Duas crianças com a doença que a minha filha estava. E o que é que a gente faz, meus irmãos? A gente fica perturbado, né? Nosso coração fica inquieto. E aí só nos resta confiar no Senhor. Mas eu quero dizer que quando o Senhor Ele nos dá a cura, e Ele curou a nossa filha, não é apenas para, minha filha foi curada, porque tem muita gente que é assim, né? Termina a tempestade e sente o alívio. Mas o Senhor não quer que tenhamos apenas o alívio. O Senhor quer que nós o adoremos. A tempestade que glorifica a Deus é aquela que no final nós damos glória a Ele. Nós dizemos: Senhor, verdadeiramente, Jesus, Tu és o Filho de Deus. Eu não sei quais são as tempestades que estamos enfrentando, ou que enfrentaremos, ou que já enfrentamos, mas toda experiência de livramento deve reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, já estamos próximos da conclusão, e para fundar, João, capítulo de número 6, verso de número 19 a 21, é o mesmo texto, só que com as palavras de um pescador agora. Não é Mateus, né? Mateus ele era cobrador de impostos, mas esse que está escrevendo, ele entende muito bem sobre o mar. Ele entende que o propósito do pescador, o propósito do marinheiro é ganhar o mar, mas antes disso é retornar para casa, é retornar para a terra vista. Olha o que diz João 6, versículo de número 19 a 21, diz assim: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. E o verso número 21, olha o que diz 21. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou no seu destino. Quero dizer, meus irmãos, sobre essa pequena palavra aí, destino, é que muitas das vezes a gente tem inculcado que o nosso destino é aqui. Aqui nós sempre teremos tempestades, meus irmãos. As tempestades nessa terra onde há corrupção sempre vai haver. A tempestade da dor da morte de um ente querido, a tempestade da enfermidade. Mas o Senhor está nos ensinando, em meio às tempestades dessa vida, que nós vamos chegar no nosso destino. Então, conclusão final, meus irmãos: a tempestade revela quem é Jesus para nós, não apenas o que Ele faz, mas quem Ele é. No meio das ondas nós podemos ouvir a sua voz,
Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. A pergunta que eu gostaria de fazer, meus irmãos, para nós, para o nosso coração, é se você prefere ficar no barco tentando controlar essa situação sozinho, ou se você prefere sair em fé e encontrar-se com Cristo sobre as águas, confiando na sua palavra. Há um grande pregador antigo chamado John Wesley, e conta-se uma história real, viu? Ele, que é o fundador do metodismo, ele estava viajando, meus irmãos, em um navio em direção aos Estados Unidos, quando uma grande tempestade atacou, caiu sobre aquele barco. E o relato é que o vento não era fraco, muito pelo contrário, o vento era forte. As ondas, elas estavam batendo na embarcação. Os passageiros, eles estavam todos em pânico. E John Wesley, que vendia escravos, Wesley, que vinha de uma fé ainda vacilante, ficou dominado pelo medo da morte. E no meio daquela confusão, meus irmãos, ele reparou em um grupo de cristãos moráveis, que estavam a bordo. Enquanto todos gritavam apavorados, eles cantavam hinos de adoração, com paz no seu coração. Aquela cena marcou Wesley profundamente. Ele percebeu que havia uma pequena permanência firme em meio àquelas ondas. Mais tarde, ele testemunharia que foi essa experiência que levou a buscar uma fé mais profunda e verdadeira em Cristo. Então, meus irmãos, existem tempestades que nos levam para mais próximo de Deus. Que o Senhor, Ele possa usar as tempestades da nossa vida para nos aproximarmos mais e mais dEle. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe, meus irmãos.